Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia, Alessandro. Bom dia, meu querido Moisés, amigos da Rádio Vicência FM. O treino de ontem, né, como já foi colocado lá no site eupraticoesporte.com.br pelo competente Anderson Batista, teve algumas ausências, né? As atividades ficaram as ausências, melhor dizendo, ficaram por conta do Sander, do Guilherme, do Norberto e do Luan. Já o lateral esquerdo, Sander, e o Luan, no caso, foram vetados para o jogo contra o Oeste nessa próxima sexta-feira, aí às 9h30 da noite. Sander está com edema ósseo na cabeça da fíbula e a volta está prevista aí para 2 semanas, pelo menos é a média, né? O atacante Luan está com dores, né, no tendão de Aquiles, está inflamado e vamos colocar aí, pelo que foi dito, pelo que foi coletado aí nos bastidores, umas 3 semanas. Outra ausência aí, o do Norberto, foi por problemas pessoais e a gente não entra em detalhe, né? Coisa pessoal do próprio atleta, então o Norberto também não participou da situação. De qualquer forma, o atleta tem um trauma na região lombar, né? Será testado na movimentação dessa quinta-feira e movimentação essa que, por sinal, é na Ilha do Retiro, hoje à tarde, às 15h30. Houve, interessante, né? Apesar de estar aí desde março, o Iago, volante, 23 anos, que foi revelado pelo Atlético Mineiro, foi apresentado oficialmente no Sport. Então, é mais uma peça aí oficial para o Sport Clube do Recife usar no Campeonato Brasileiro da Série B, que começa neste final de semana. Mas a notícia que está pegando mesmo, no caso hoje, é o interesse, né, do Sport, está entrando aí, vamos dizer assim, entrando na linha, né, do Paraná. O Sport está entrando no interesse aí do Éder Ferreira. É um zagueiro, inclusive versátil, né? Versátil. Deixa eu fazer um resumo da história. Não só o Éder, como outros atletas do Atlético Paranaense, como João Pedro, Matheus Anjos e Bruno Rodrigues, iriam se apresentar lá no Paraná. O único que não se apresentou foi o Éder. Então, a reportagem nossa do Eu Pratico Esporte, o Wesley Silva ali, foi atrás dessas informações aí, em parceria com outros colegas no Sul e conseguiu ver esse cenário aí. Vamos lá. Existem 2 aspectos. O do interesse do Atlético Paranaense em Adrielson, né, nos bastidores, e a vontade do próprio Éder, que já deixou claro que quer vestir a camisa do Sport na temporada atual para o Campeonato Brasileiro. Nas duas situações, vamos lá. O Sport pode pagar o salário do atleta, arcar integralmente. No caso do Adrielson, ficar no Sport ou for para outro clube, como o Internacional de Porto Alegre, que ainda não tem nada certo. Algumas informações ditas como já fechada a negociação, mas ontem a gente apurou aqui também, a reportagem apurou do eupraticoesporte.com.br, que o Adrielson, e segundo, né, melhor dizendo, o próprio Vanderson Lacerda, o atleta ainda não tem nada fechado. Nessa situação, o Sport arca com o salário integral do jogador. No caso do Atlético Paranaense, que está entrando no circuito aí para pegar o Adrielson, né, nessa condição aí sim, o próprio Atlético Paranaense bancaria o salário do Éder. Éder é natural de Gurupi, lá no Tocantins, que é Éder Ferreira, né, 24 anos, formado nas divisões de base do Bahia. Em 2016, foi lançado no profissional e tendo a sua primeira sequência como profissional através de Guto Ferreira, né, não por coincidência, que pessoalmente tem admiração pelo futebol do jogador. Então, a gente fica nesse aguardo aí dessas informações e quem sabe, né, virar uma minissérie, né, que não seja uma novela, pelo menos, para que seja rápido, até porque o atleta quer logo definir seu futuro, o Sport quer definir também, e tem essa história também do Adrielson. Muito boas informações. O Sport foi punido pelo aquele caso lá do atraso do dinheiro a Gabriel. Estou lendo aqui uma matéria aqui agora, e o Sport, claro, não aumentou em nada, porque foi rebaixado, mas perdeu 3 pontos. Então o Sport, que foi rebaixado em 17º, naquela ocasião ali, ficou em 18º com 39 pontos. E teve que pagar uma multa, vai ter que pagar uma multa de R$ 4.500. É isso mesmo, Anderson? Exato. O Gabriel, que inclusive havia acionado a justiça por conta de R$900 mil de débito na época. E o Sport acabou sendo penalizado agora. Imagina, né? Você tendo um problema, claro que acredito que a diretoria não tinha deixado isso acontecer. Mesmo em se tratando da diretoria tão defeituosa como foi a última.
mas eu acredito que não teria deixado isso acontecer. O Sport fora de uma zona do rebaixamento, né? Tentando escapou da situação. E no fim das contas, acabar retornando à zona do rebaixamento por conta desse problema, né, de punição por parte do STJD, que está trabalhando, né? Está fazendo a sua parte, e o Sport acabou não cumprindo com o acordo e foi penalizado. Mas ainda bem, né? Que foi do ano passado, já estava numa situação de rebaixamento. Imagina se fosse pontos desse ano, né? Tava até tocando esse assunto ontem com o Matheus Nascimento. O Sport ter seguido erros dos clubes aqui de Pernambuco, viu? O Santa Cruz também foi punido numa situação dessa. O Náutico não lembra. Mas o Santa Cruz também foi. Já foi punido, já, eu lembro. Essa do Santa Náutico e o Santa Cruz já teve suas contas bloqueadas da TV por conta de dívidas trabalhistas. O Santa Cruz também teve. Então, tem que chamar a atenção para isso aí, porque tem seguido caminhos que, quando você vai para o seu rival, você viu que a situação não foi muito boa, né? O repertório muito parecido. A diferença, caminhos tenebrosos, né? Exato, tem que chamar atenção para isso aí, porque isso é bem complicado, principalmente no futebol, né? Exatamente. Fala no futebol e tem que ter muito cuidado, o Sport tem tomado alguns caminhos complicados. Muito bom, Alessandro Matias, nos encontramos amanhã e melhora para você. Você tá 100%, tá isso mesmo? Rapaz, nem fala, cara, tá essa virose aí, fui baixar no hospital aí, numa emergência de madrugada ontem, e hoje eu já amanheci melhor, né, mas tem que ir pra ativa, tem que trabalhar e tem que mostrar aí pro torcedor rubro-negro as notícias, né, mais quentes do dia a dia leonino. Isso. Mas é isso aí, obrigado pela preocupação de vocês. Um forte abraço para todos, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicis FM, no nosso quadro Falando de Futebol.